Oi pessoal, hoje eu vim aqui falar a respeito do consumo de doces e ganho de peso. Entenda ganho de peso, a relação disso, né, dessa palavra com a palavra obesidade. E quando a gente fala disso, né, certamente você já sabe, né, que aquela pessoa que come muitos doces acaba engordando. É um tipo de comida que favorece nesse processo de ganho de peso. Se isso é um hábito, a pessoa pode ir engordando e ficar com sobrepeso, com obesidade. Isso talvez você já saiba. Existe aí no nosso imaginário, né, de que pessoas com obesidade, né, a gente tem aquele imaginário, né, de que são pessoas que geralmente comem demais, que, falando em doce, né, que são pessoas que geralmente se excedem, que comem em quantidades maiores, comparando com pessoas que não são obesas. Então tem toda essa questão aí, né, dessa relação, né, da obesidade com essa questão do doce, do excesso. Mas tem também uma relação muito forte com a questão do paladar. Geralmente, né, a pessoa tende a comer mais o doce quando ela é obesa, porque o paladar dela já está viciado no doce. E aí, para ela conseguir ter o mesmo prazer que a pessoa que não é obesa, ela precisa realmente comer em maior quantidade mesmo, né? Porque o paladar está tão acostumado que aí precisa comer em maior quantidade para ter o mesmo efeito, vamos dizer assim, né? Do que aquela pessoa que é mais magra e com uma menor quantidade de doce, ela já tem aquele prazer. Então isso daqui já é uma introdução, mas eu já vou compartilhar com vocês já uma imagem que vai me ajudar também a explicar mais disso e muito mais dessa relação toda aí. Antes eu peço que você já garanta o seu like, o seu joinha aqui embaixo. E se você não me conhecia, venha fazer parte do canal. Eu sou nutricionista, então garanta a sua inscrição aí e ative o sininho aí, as notificações, tá bom? Bom, a imagem é essa, a fonte está logo aqui abaixo e é um artigo desse ano, de 2022. Então vejam, né? Aqui é a relação entre obesidade, então temos aqui a obesidade ao centro da imagem, e a relação disso, né, com a perturbação na percepção do gosto doce. Então eu já começo falando sobre essa parte aqui, né, porque aqui tem a obesidade relacionando com vários aspectos. E aí o que acontece, né, com o paladar? Na pessoa obesa existe uma tendência para que a pessoa tenha uma redução da sensibilidade ao gosto doce, que é basicamente o que eu acabei já adiantando agora há pouco, né? Eu não vou ser repetitivo, mas é basicamente isso, paladar viciado. Se a pessoa não tem uma boa alimentação, ela vai viciando o paladar. Isso acontece muito também com comidas salgadas, né? Com sal, com sódio. O paladar fica viciado. Tanto que quem não tem o costume de comer muito, né? Por exemplo, comida salgada, quando vai consumir uma comida salgada, ela sente logo, né? Nossa, tá muito salgado. E a pessoa que está acostumada a comer comida salgada, quando consome aquela mesma comida, ela fala, nossa, pra mim tá bom. Então, realmente, é uma questão peculiar, né? Subjetiva, que a pessoa tem uma percepção diferente de intensidade do que a outra pessoa, muito por conta disso, do paladar. A pessoa viciou o paladar dela, porém, isso tem tratamento, tá? Isso não é incurável, não. Na verdade, geralmente quando a pessoa emagrece, ela reeduca o paladar, ela reeduca a sua alimentação, então o paladar também é reeducado e aí ela passa a melhorar, né, essa percepção e ela vai voltando a sentir melhor o gosto dos alimentos sem precisar ficar usando tanto açúcar. Mas, né, tem outros detalhes aqui também. Geralmente os indivíduos obesos, né, eles têm maiores níveis de leptina e relacionado também com resistência à leptina. A leptina, gente, ela dá saciedade, só que ela é liberada em proporção ao tamanho de tecido adiposo. Uma pessoa obesa, ela tem muito tecido adiposo, né? Então ela secreta muita leptina, só que quando você secreta demais a leptina, ao invés dela ter um efeito benéfico de induzir a saciedade, ela, na verdade, a pessoa passa a ter um processo de resistência à leptina, então ela não tem esse mecanismo acontecendo de forma efetiva. Então se ela não tem esse mecanismo da saciedade, ela vai ter o contrário, né? Então ela vai ter, na verdade, uma falta dessa sensação de saciedade, então ela passa a comer mais e mais. E aqui em cima, né, tem relação aqui com o intestino, falando sobre, né, uma desregulação dos hormônios relacionados à saciedade, que é relacionado ao que eu falei agora há pouco, de que você realmente tem no indivíduo obeso
um descontrole naquelas substâncias, hormônios, neurotransmissores que poderiam ajudar a dar saciedade, só que nessa pessoa, nesse indivíduo, isso está desorganizado, desequilibrado, e aí você não tem tanto esse sentimento de saciedade, e aí por isso que muitas vezes a pessoa que é obesa, que eu falei do imaginário que a gente tem, geralmente é isso mesmo, as pessoas que são obesas, elas tendem a comer mais, talvez muitas vezes por isso que elas se tornaram obesas, né? Claro que existem várias causas, mas uma delas é justamente, né, os maus hábitos. Então às vezes os maus hábitos alimentares tornaram ela obesa, e agora ela obesa, ela não tem esse controle do apetite, o paladar dela está viciado pelo doce, porque ela tem uma menor sensibilidade ao gosto doce, então é por isso que ela come, quando é um doce, ela come, tende a comer em maior quantidade, porque é toda uma cascata de desregulação que acontece no organismo. E um outro tópico interessante é porque você tem uma redução de receptores de dopamina. A dopamina, né, tem relação com o sistema de recompensa. Então, basicamente, o raciocínio seria o seguinte, né? A pessoa, para ter aquele prazer, né, em comer, por exemplo, um doce. Geralmente, quando a gente come um doce, né, se a pessoa gosta, né, a gente sente aquele prazer, né, aquela satisfação. É como se fosse uma recompensa, né, um sentimento ali de recompensa. Só que na pessoa obesa, você tem uma diminuição dos receptores de dopamina, então você vai tendo uma dificuldade de gerar esse efeito de satisfação. Qual é a consequência? A pessoa tende a comer em maior quantidade, porque para ela um pedacinho não é suficiente, um pedacinho ali não fez nem cócegas, um pedacinho não gerou nenhum efeito bom. Então ela precisa às vezes chegar no final da torta, assim, da fatia, para poder começar a ter um efeito de, olha, agora eu estou satisfeita. Diferente da pessoa magra, que às vezes come ali um pouquinho, come em menor quantidade, e ela já sentiu aquele efeito e já para de comer. Então é um vídeo aí, né, simples, mas ao mesmo tempo bem importante, né? Na verdade é uma complexidade toda metabólica, né, mas que a explicação aqui, né, eu acredito que ficou de forma bem simples de se entender. E já que a gente está falando aí sobre reeducação alimentar, eu indico aqui, ó, esse material, que é um e-book, tá, que eu disponibilizo para venda. Ele custa só R$ 9,90, você pode adquirir clicando aqui embaixo na descrição, tem um link. É um e-book, então quando você compra, né, você recebe por e-mail. Aqui eu imprimi para poder mostrar para vocês, e eu falo justamente disso, né, sobre um dos erros comuns, que é essa questão, né, do indivíduo ali que ele não tem esse acompanhamento com o nutricionista, não existe essa reeducação alimentar, que é basicamente o que eu falei. A pessoa às vezes, né, pelos maus hábitos, ela vai se tornar uma pessoa obesa lá na frente, né, porque nem todo mundo que é obeso foi uma criança obesa, um adolescente obeso. Muita gente foi criança, adolescente magro. E aí foi engordando pelos maus hábitos, foi engordando de pouquinho em pouquinho, e até que chegou ao ponto que hoje a pessoa é adulta e obesa, né? Então é uma construção que vai sendo feita, e aí você precisa ter realmente esse cuidado, porque por conta própria, gente, né, dificilmente a pessoa vai conseguir ter, né, essa noção muito clara, né, de uma alimentação muito boa, bem distribuída. Porque saber que doce pode engordar, como eu falei no início do vídeo, meio que todo mundo sabe. Saber que fruta é saudável, meio que todo mundo sabe. Mas a nutrição, né, não é só isso, não é só esse beabá. Tem que ter toda uma distribuição dos nutrientes, proteína, vitamina, mineral, quantidade de fibra, quantidade de água. E é importante ter um profissional aí para ter, né, isso tudo bem direcionado. Bom, se você gostou do vídeo, você pode deixar seu comentário, você pode compartilhar esse conteúdo, e muito obrigado pela sua atenção. Vou ficando por aqui e até o próximo vídeo.